ambulância da prefeitura, enfim. Esse 10 é pobre, né? O que seria o quê? Você lembra da Range Rover da prefeitura, né? Range Rover, pode ser? Ou então uma Mitsubishi, hein? Então, indeferimento da inicial em ações de competência originária. Se o relator indefere aquela denúncia numa ação criminal contra o prefeito que tem que ser movida diretamente no tribunal, olha o prejuízo que isso pode causar. Por exemplo, decisões interlocutórias proferidas no processamento dessas ações ou de recursos que passaram primeiro pelo seu crivo. Decisões interlocutórias. Tu recebestes a ação de competência originária contra o prefeito, mas a principal testemunha, que mora em Pindamonhangaba, que tem que ser ouvida por precatório, o tribunal indeferiu a oitiva dela. Aí como é que tu vais provar que o prefeito realmente desviou o recurso público? Tem que ouvir a testemunha. A testemunha é importante. Ou então tu precisa de uma perícia contábil para provar que o prefeito desviou aqueles recursos do erário municipal. E aí ele recebeu a ação de competência originária, mas indeferiu aquela perícia, decisão interlocutória proferida no processamento dessas ações originárias. Cada agravo regimental. Se fosse no primeiro grau, caberia o agravo de instrumento ou o agravo retido. Como é no segundo grau, agravo regimental. Calma. Tudo tem seu tempo. One thing at a time. Olha só. Então, ou de recursos que passaram primeiro pelo seu crivo. Agravo regimental. A lei prevê o agravo regimental do despacho do presidente que conceder a suspensão da execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança. E aí, tanto faz se for mandado de segurança na esfera civil ou se for mandado de segurança na esfera criminal. Se eu tiver uma suspensão liminar, ora, o juiz concedeu o mandado de segurança no primeiro grau, deu a decisão liminar. O presidente do tribunal suspende a execução da liminar. O regimento interno do tribunal diz agravo regimental. Aquela suspensão da execução da liminar pode causar agravante à parte. Dando exemplo de agravo regimental. Previsão legal. Contudo, tal omissão não exclui a interposição deste agravo, mesmo porque a hipótese em que há agravante à parte, como eu acabei de falar. Se uma pessoa recebe uma liminar a nível de mandado de segurança, quer na esfera civil, quer na esfera penal, ela tem que dar execução àquela liminar. Se o presidente do tribunal, se o relator suspende a execução daquela liminar, ele pode causar agravante à parte. Então, taca ali o agravo regimental. Processamento. Para terminar. Agora vai. O senhor, meu amigo, está sentado aí na sua poltrona, pegando na barba mal feita, se perguntando, para que eu estou sentado aqui? Não perca as suas esperanças. Uma hora Deus melhora. Uma hora você passa aí, né, no concurso público, fatura aí a prova da OAB, né? Então é ter um pouquinho de perseverança. Vamos lá, processamento. A Lei 8.038 de 90, que define o procedimento das ações e recursos no Supremo e no STJ, dispõe que a instrução se realizará de acordo com as normas complementares do CPC, artigo 2º. Então, gente, o processamento aqui, e a gente vai mostrar já já, é o seguinte: dando recurso para as câmaras reunidas,
processamento que nós temos visto em outras aulas, né? Eu entro aqui com agravo, né? A parte contrária tem prazo para oferecer as contra-razões, né? Contra-razões, certo? O Ministério Público terá prazo para oferecer aquelas hipóteses em que ele funciona com custos légios. E aí eu terei, senhores, a hipótese do relator, e já falei que eu só terei o revisor, e aí eu não sei se vocês anotaram, o revisor, no caso da esfera criminal, quando o crime for punido com reclusão. Então, dado o parecer, oferecidas as contrarrazões, dado o parecer do Ministério Público, feito o relatório pelo relator e pelo revisor, nós vamos então ter o julgamento na turma ou na sessão, né? Lembra que eu fiz aqui os nossos desembargadores aqui, né? E aqui eu coloquei uma promotora, né? Tal, meia feia, bicha, mas enfim. Na verdade é uma procuradora de justiça que funciona perante o tribunal, né? Aqui é uma procuradora de justiça e aqui são os desembargadores, né? Ela tá feia, mas é porque ela pegou uma dengue e ficou meio amarga. Julgamento. Então, após a manifestação do MP e exarado o relatório dos autos, passarão estes ao revisor, se houver, que terá o prazo para exame do processo e pedirá a designação de dia e hora para o julgamento. Tá, mas agora, uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Os prazos estão previstos em lei nos regimentos dos tribunais. Se for agravo regimental, então está todo o prazo lá. Mas, em linhas gerais, as partes têm um tempo, cerca de um quarto de hora, para... Ah, professor, o senhor não explicou isso, né? Então, eu tenho aqui o requerente, né? Tem um prazo de um quarto de hora, fica bem aqui, ó, vou falar ele aqui, ó, tá falando, ó. Eu tenho o requerido, que também tem um quarto de hora, tá? Um quarto de hora para a sustentação de suas teses, antes que os desembargadores deem o voto, não é isso? Então aqui falando, ó, vou botar um aqui, bem aqui, tá bom? E ele vai estar falando aqui, ó, para a sustentação das teses através dos debates orais. Após o debate, será dada a palavra ao relator, que proferirá seu voto, que constará em regra de duas partes dispositivas. Eu acho que eu expliquei isso numa outra aula, agora eu não me lembro, acho que foi na apelação, que nós falamos que o relator tem duas partes. Ele tem a parte dispositiva composta por um referente ao conhecimento, né, ou não do agravo, aquela questão do juízo de prelibação, e a outra refere-se ao conhecimento pelo provimento ou não do recurso, que é o juízo de mérito. Tá? Então, o recurso é aceito para ser apreciado e o recurso é procedente. Então, eu tenho aqui uma parte que é o juízo de prelibação e uma parte que é o juízo de mérito. E aí acabou. Por hoje é só. Pergunto, você que assistiu essa aula, de tudo que você queria saber sobre agravo e nunca teve coragem de perguntar, está satisfeito? Não está? Mande suas críticas e sugestões. Pergunta alguma dúvida, alguma pergunta, fale agora ou já sabe.